Olá, pessoal. Aqui é a doutora Solange. Eu atuo na área da ginecologia e obstetrícia e hoje a gente vai para mais um bloco de questão nesse assunto, tá? Especificamente, a gente vai falar hoje mais na obstetrícia. O tema da aula de hoje é sobre fisiologia da gestação. A gente separou algumas questões para ajudar a gente a relembrar esse assunto, que às vezes acaba sendo um assunto um pouco mais difícil, com mais detalhes para a gente gravar, tá? Então, separamos algumas para a gente relembrar isso. Antes da gente ir para a primeira questão, eu quero relembrar algumas mudanças que acontecem de forma fisiológica no corpo da mulher durante a gestação, né? Trazer essa pincelada ajuda a gente a resolver as próximas questões. Então, separando por sistemas, a gente consegue perceber que vai acontecer inúmeras mudanças. Lá no trato gastrointestinal, devido ao aumento do nível de progesterona, acontece uma lentificação de todo o trato gastrointestinal. Então, a gente tem uma lentificação do esvaziamento gástrico, uma lentificação ali na motilidade intestinal, e isso vai trazer sintomas para a nossa paciente. Então, a paciente vai ter mais náusea, vômitos, existe também um relaxamento ali do o esfíncter esofagiano inferior, com que faz que tenha mais virose, mais refluxo. A lentificação do trato gastrointestinal, a nível lá intestinal, traz mais constipação. Então, muitos desses sintomas bastante recorrentes no consultório, nos prontos atendimentos, principalmente ali no primeiro trimestre, na primeira metade da gestação, tá? Da parte metabólica, a gente sabe que existe um hiperaldosteronismo secundário na gestação, que vai fazer com que aquela gestante faça mais uma retenção de água, digamos assim, né, de forma didática. Isso vai fazendo com que tenha uma diminuição na osmolaridade plasmática daquela mulher, tá? O hormônio lactogênio placentário, que é liberado lá na placenta, vai trazer também algumas alterações metabólicas para aquela mulher, por exemplo, modificar o metabolismo da glicose, com o objetivo de que se oferte e você tenha a glicose com maior disponibilidade para aquele feto. Então, lembrando que todas essas alterações que vão acontecendo visam priorizar o feto e colocar ele em primeiro lugar, tá? Na parte hemodinâmica, a gente sabe que tem uma queda na resistência vascular periférica, com isso a gente tem uma queda nos valores de PA primeiro, principalmente na primeira metade da gestação, e uma queda no retorno venoso, tá? Existe também uma hemodiluição daquela gestante, né? Associado com aquela retenção de água que a gente já falou, tá? E isso faz com que aumente o débito cardíaco, aumente a pressão venosa e aumente a frequência cardíaca basal de forma fisiológica, em torno de 10 a 20 batimentos por minuto da frequência cardíaca basal daquela gestante, tá? Na parte mais hematológica, existe um aumento do volume eritrocitário de forma global, contudo, essa gestante ela vai ter uma anemia fisiológica, que apesar de ter esse aumento do volume eritrocitário, ocorre em uma proporção menor ao aumento do volume total circulante. Então, é uma anemia fisiológica dilucional, tá? Existe uma leucocitose e um estado de hipercoagulabilidade também, tá? Quando a gente olha para o sistema respiratório, a gestante ela tende a hiperventilar mais, aumentar a frequência respiratória dela, tá? Isso consequentemente diminui, aumenta o volume corrente total e diminui o volume residual e a capacidade ali de pulmonar mais ali dessa gestante, tá? Como ela está hiperventilando, ela está jogando mais CO2 para fora, lembrando que CO2 é ácido, ela vai fazer uma alcalose respiratória compensada ali durante a gestação, tá? Falando ali um pouquinho mais para a parte renal também, então existe um aumento do fluxo plasmático renal, né, devido
Esse aumento de volume circulante, consequentemente, aumenta a taxa de filtração glomerular, retém mais a questão da água, que a gente já conversou. Então, se a gente olhar para cada sistema durante toda a gestação, vão existir mudanças. Se a gente olhar para a pele daquela gestante, a gente tem a tendência a formar aquela linha negra ali na região da linha alba. Se a gente olhar para as mamas, elas vão ficar mais turgis, aquela rede de Egger que a gente fala que aparece mais, a vascularização na região das mamas também vão ficar mais evidentes, tá? Então, em todos os sistemas vão acontecendo mudanças que são esperadas, que são fisiológicas na gestação, tá? Relembrado isso, vamos para tentar resolver as nossas questões, tá? Então, a primeira questão diz assim: assinale a única alternativa que está incorreta quando consideramos as modificações que a gestação provoca no corpo da mulher. Então, vamos buscar qual alternativa está errada. Alternativa A: em gestantes clinicamente saudáveis, a pressão arterial diminui até a metade da gravidez e então aumenta até valores similares ao antes da gestação. Verdadeiro. A gente já comentou isso, né? Porque a gente tem essa queda da resistência vascular periférica, a gente tem uma queda no valor da PA. Isso é mais visível nas primeiras 20 semanas de gestação. Depois não é que ela vai fazer um quadro hipertensivo, que isso aí é patológico e a gente precisa investigar. Mas existe um leve aumento daquele basal que ela mantinha na primeira metade a valores mais próximos do pré-gravídico, tá? Então, a alternativa A é uma alternativa correta. Alternativa B: a dilatação do sistema coletor urinário por compressão extrínseca pelo útero gravídico e pelo complexo vascular ovariano dilatado ao nível do infundíbulo pélvico. Verdadeiro. Existe sim uma dilatação ali mais do sistema renal. Inclusive, esse sistema renal e ureter fica mais lentificado e isso contribui para o aumento de risco de ITU, principalmente ITU alta, durante a gestação, tá? Então, alternativa correta. Letra C: no período gravídico puerperal, a adenohipófise aumenta o seu volume pela hipertrofia das células lactróficas em decorrência da apojadura e início da lactação. Essa alternativa está errada, que responde à questão. Lembrando que a gente está procurando a alternativa errada, tá? Ocorre sim um aumento do volume da adenohipófise, mas isso não se deve à apojadura, mas sim à ação do estrogênio, tá? Por isso que ela aumenta, e não por em relação à apojadura. A apojadura, o início da lactação, são respostas à produção de prolactina, tá? Então, a alternativa tentou confundir o candidato ali, mas é uma alternativa falsa. Alternativa D: o crescimento do útero gravídico causa protrusão abdominal que desloca o centro de gravidade, que, em conjunto com o afrouxamento dos ligamentos, leva à lordose exagerada. Verdadeiro, né? Então, existe uma mudança do eixo da, que a mulher tem ali para manter o equilíbrio, digamos, de certa forma, por conta desse aumento do útero, tá? E isso faz com que tenha uma hiperlordose ali durante a gestação. Então, alternativa correta. Então, assim, a questão procurava a alternativa incorreta ficou como alternativa C. Vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão diz assim: assinale a alternativa correta em relação às modificações gravídicas sistêmicas. Vamos analisar elas e discutindo uma por uma. Alternativa A: a pressão arterial materna decresce no início da gravidez, sendo que a pressão arterial média e a pressão arterial diastólica terão seu nadir entre 16 a 20 semanas, né? Nadir, lembrando que significa o ponto mais baixo. Então, o momento em que fica mais baixo é durante a 20ª a semana 16 e a semana 20, tá? Isso se deve devido que nesse momento acontece a segunda onda de invasão trofoblástica. Então, sim, é correto o que diz essa alternativa. A alternativa A é verdadeira e acaba respondendo a questão, tá? Mas vamos dar uma olhada nas outras. Alternativa B: a ventilação minuto menor determina a elevação do PaCO2 e PaO2, o que contribui para a acidose respiratória moderada, facilitando a troca gasosa placentária. Essa alternativa é falsa.
Lembra que a gente discutiu sobre as mudanças ali da parte respiratória? Então, a gestante ela vai jogar mais CO2 para fora, então diminui o PaCO2 e não eleva, como diz a alternativa, tá? E isso leva a uma alcalose respiratória compensada, tá? E não acidose, como diz a alternativa. Letra C. A gravidez é um estado de hipercoagulabilidade, pois há queda na maior parte dos fatores de coagulação e incremento do sistema fibrinolítico. Errado. Existe um aumento dos fatores de coagulação e não queda, tá? Por isso existe a hipercoagulabilidade. Fazendo assim com que a alternativa C seja errada. Alternativa D. A elevação de ureia nitrogenada e da creatinina acontece porque a gestante experimenta redução da taxa de filtração glomerular? Errado. Lembra que a gente comentou? Existe um aumento na taxa de filtração glomerular, tá? Isso ocorre porque existe um aumento de todo o fluxo plasmático, aumenta o fluxo renal e, consequentemente, aumenta a taxa de filtração glomerular. Logo, existe uma redução nos níveis de ureia e de creatinina, tá? A alternativa correta dessa questão é a alternativa A. Vamos para a próxima questão. Então, vamos para a próxima questão, tá? A próxima questão diz assim: no antigo sítio de inserção placentário, formam-se as ligaduras denominadas. Essa questão quer cobrar algo bem teórico do candidato. É questão de nomenclatura mesmo, tá? Então, quando a gente tem a dequitação placentária, a gente tem, lembrando que a placenta ela vai estar aderida lá na decídua, né, que é o endométrio funcionante durante a gestação. Existem vasos maternos que nutrem e se interligam a essa placenta. Quando a gente tem a dequitação da placenta e a placenta sai, a gente tem uma contração uterina para o fechamento, colabamento desses vasos, para a gente não ter uma hemorragia pós-parto ali, tá? Tanto que a atonia uterina, ou seja, a falta de contração do útero, é uma das causas de atonia, de hemorragia pós-parto, tá? E lá no local onde acontece essa contração do miométrio para a fechadura desses vasos, se deu-se um nome. E isso que a questão quer buscar, é saber se o candidato sabe, tá? Vamos ver as alternativas. Alternativa A, ligadura de Greenberg. Errado. Aqui ele quer confundir o candidato com o chamado período de Greenberg, ou que é o quarto período do parto, que é aquele período de 1 hora que acontece após a dequitação placentária. Não existem ligaduras de Greenberg, e sim o período de Greenberg, tá? Então, a alternativa A não responde a questão. Alternativa B, ligaduras vivas de Pinard. É essa mesmo que a questão queria saber se o candidato sabia, tá? Então, logo após ali a dequitação da placentária, a gente tem a contração uterina e forma essas chamadas ligaduras vivas de Pinard, que fazem essa homeostase ali local, tá? Então, essa alternativa B responde a questão. Alternativa C, ligaduras de Credé. Também não existe a ligadura de Credé, novamente a questão tentou confundir o candidato. E a alternativa D, a ligadura de Jacob-Dublin. Também não existem essas ligaduras de Jacob-Dublin. Tentou confundir com a manobra de Jacob-Dublin, que é a manobra que quem está auxiliando o parto consegue fazer para auxiliar ali na dequitação placentária. Então, a placenta ela vai vindo dequitando, seja que ela esteja ali de forma fisiológica ou quando a gente faz de forma controlada, com uma leve tração no cordão até ela vir. E quando a placenta ela vai saindo ali pelo canal vaginal, a gente vai e gira ela ali no próprio eixo. Isso é a manobra de Jacob-Dublin para ajudar na dequitação da placenta e das membranas, tá? Então, assim, é algo mais teórico que o enunciado queria saber se o candidato estava ali ligado em algumas nomenclaturas mais específicas da obstetrícia. Então, ficou como alternativa correta a letra B. Vamos para a próxima questão. Para paciente que desconhece a data da última menstruação, o exame físico auxilia a calcular a idade gestacional. Assim, sabe-se que então, aqui o enunciado quer saber se o candidato vai conseguir fazer uma análise clínica de uma gestante para determinar e entender mais ou menos em que período da gestação ela está. Existem alguns marcos que a gente precisa saber e realmente é decorar mesmo para a gente conseguir ter isso na prática clínica.
Então, a gente sabe que por volta de 12 semanas, a gente encontra o útero palpável ali perto da síntese púbica, tá? E mais ou menos com 20 semanas, a gente tem ele palpável a nível de cicatriz umbilical. Então, são coisas que a gente grava, tá? A gente sabe que mais ou menos ali pela oitava semana de gestação, o útero já vai estar o dobro do tamanho daquele útero pré-concessional também, tá? Então, são algumas coisinhas que a gente precisa relembrar. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Sabe-se então que na oitava semana o útero está o dobro do tamanho normal? Sim, né? Acabei de comentar isso, então isso deixa a alternativa correta e é a resposta da questão. Mas vamos dar uma olhada nas outras. Sabe-se que na 10ª semana o útero é palpável na altura da síntese púbica? Não. A gente comentou que é na semana número 12 que o útero vai estar palpável ali no nível da síntese púbica, tá? Letra C. Sabe-se que na 12ª semana o útero encontra-se próximo à cicatriz umbilical? Não, está próximo à síntese púbica. Vai estar na cicatriz umbilical por volta da 20ª semana, tá? Letra D. Sabe-se que na 16ª semana, o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical, de novo, é com 20 semanas. Então, com 3 conceitos, a gente conseguir resolver a questão, fica assim como correta a alternativa A, tá? Vamos para a próxima questão. São alterações dermatológicas fisiológicas do organismo materno, exceto. Então, vamos falar um pouquinho de alterações dermatológicas. Eu dei um leve spoiler quando a gente estava comentando lá no início sobre as alterações, né, nos sistemas ao longo do corpo da mulher. Mas o que, que acontece de forma dermatológica? Existe a maior chance de aparecimento de estrias, tá? Principalmente após a segunda metade da gestação, tá? Existe também a tendência a uma hiperpigmentação, principalmente naquelas gestantes de fototipo de pele mais escura, tá? Isso acontece em resposta ao hormônio estimulante de melanócitos, tá? Que é produzido lá pela placenta, que com o estímulo da própria progesterona e do estrogênio, faz com que tenha pigmentação de algumas partes do corpo, como a linha alba, que forma a linha negra, lá aquela famosa linha mais escura que aparece no meio da barriga da mulher, tá? Existe mais chance de aparecimento de cloasma, né, de melasma, ali principalmente em face, pescoço, né, que são aquelas manchas pardas, irregulares, de diferentes tamanhos, tá? Existe mais, de forma frequente, principalmente naquelas de fototipo mais escuro que eu tinha comentado, o escurecimento da auréola, o escurecimento da região vulvar. Então, são coisas que vão acontecendo durante a gestação e às vezes as pacientes ficam preocupadas quando isso acontece e procuram a gente para entender o que está acontecendo. E é importante que a gente saiba que isso acontece de forma fisiológica, tá? Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Lembrando que a questão busca a incorreta, né? Coloca como exceto. Alternativa A. Acontece cloasma, que fermentação da fase? Sim, isso acontece, a gente acabou de comentar. Letra B. Aparecimento de varizes vulvares e telangiectasias também acontece. Então, lembrem que durante a gestação a gente tem mais estase venosa, né? A gente tem redução do retorno venoso, então aumenta a chance de formação de varizes, né? Tanto em membros inferiores, vulvares, pélvicas, hemorroidas, tá? E telangiectasias também. Então, alternativa bem correta. Alternativa C, crescimento de pelos em fase em lanugem também acontece em resposta aos hormônios que a gente já comentou, tá? Alternativa D, eritema palmar no vestíbulo e na vagina também fazem parte de alterações fisiológicas na gestação. E a alternativa E, aparecimento de tubérculos de Morgane. Errado. Aqui a questão foi um pouco sacana, querendo confundir o candidato com as glândulas de Montgomery, que são aquelas glândulas que a gente tem ali na região dos mamilos, que eles ficam mais hipertrofiados durante a gestação. São chamados de glândula de Montgomery e não os tubérculos de Morgane. Então, por isso, fica como alternativa errada a letra E, tá? E vamos para a nossa última questão desse bloco, tá? Que diz assim: são modificações que a gravidez ocasiona no organismo materno, exceto. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A: aumento da volemia circulante com desproporção entre plasmas e massas, ocasionando anemia fisiológica. Verdadeiro.
Então, a gente já comentou anteriormente que existe sim o aumento do volume eritrocitário de forma global, mas aumenta mais o plasma. Então, proporcionalmente, a gente faz uma anemia dilucional, uma anemia fisiológica. Alternativa B. Incremento do débito cardíaco decorrente da necessidade de perfusão do útero gravído. Sim, então aumenta o volume total circulante, aumenta o débito cardíaco, tudo em prol desse útero que precisa de mais suprimento sanguíneo e desse feto que precisa se desenvolver, tá? Então B também é correto, não responde a questão, né? A alternativa C. Ação da progesterona na musculatura lisa gastrointestinal, relaxamento do esfíncter gastroesofágico inferior e atraso no esvaziamento gástrico. Sim, então lembrem que a gente comentou que existe toda uma lentificação de todo o trato gastrointestinal, tá? Letra D. Elevação do diafragma por compressão uterina, com desvio do eixo cardíaco e alteração dos volumes pulmonares, com consequente acidose respiratória compensada. Essa alternativa está falsa. De novo, tentou confundir o candidato com essa questão de acidose e alcalose. Lembra, a gestante faz alcalose respiratória compensada, porque ela vai hiperventilar, ela joga mais CO2 para fora, CO2 e ácido. Eu joguei mais ácido para fora, eu fico com uma alcalose. Essa alternativa é a alternativa errada, logo que responde a questão. Então, a alternativa D é a resposta dessa questão. E a alternativa E diz que diminuição do retorno venoso ocasionado pela compressão de veia cava pelo útero gravídico. Sim, principalmente na segunda metade da gestação, a gente tem um aumento desse volume uterino, que vai fazer compressão ali da cava e diminui o retorno venoso, como a gente já tinha comentado anteriormente. Ficando assim, a alternativa correta dessa questão, a letra D. Então, foi mais um bloco de questões para a gente revisar esse tema que é um pouco mais difícil, que tem vários detalhes que a gente precisa ler e reler, né? E ficar tendo essas revisões repetidas com questões para conseguir ir gravando. E a gente vai percebendo que a maioria das questões vai cobrando coisas bem parecidas, não acaba fugindo muito disso, tá? Então foi isso por hoje, pessoal. Espero nos encontrar na próxima aula. Bons estudos!